No Amsterdã 2000 foi assim. Quem é o preletor da plenária das 10 da manhã da quinta-feira? É um indiano. Ah, legal, vou ouvir um indiano que estudou em Dallas. Aí... Bom, e depois é um chinês que estudou em Atlanta. E depois é um africano que estudou na Califórnia. Bom, não tem nenhum africano mesmo. Só tem preletor que é étnico, banhado nos Estados Unidos da América do Norte, com pensamento teológico da América do Norte. Isso no ano 2000. Você imagina em 1974. Em 1974, o que está acontecendo lá é uma organização cristã de corte norte-americano convoca um congresso de evangelização mundial. O grande ícone dessa convocação é um evangelista de massa. O que faz um evangelista de massa? Prega o evangelho, convida as pessoas a que entreguem sua vida a Jesus e o recebam como seu salvador pessoal, ok? Em 2000 foi a mesma coisa. Em 2000 foi a mesma coisa, eu estava lá ouvindo, eu ficava imaginando como que seria em 1974. Todo esse cenário ali, só que aconteceu uma coisa inusitada. Numa plenária, um preletor da América do Sul foi falar, Samuel Escobar. Um outro foi falar, René Padilha. Um outro foi falar, Orlando Costas. E quando esses camaradas da América do Sul, em Lausanne, na Suíça, falaram, eles não falaram como quem olha o mundo a partir do primeiro mundo. Eles falaram como quem olha o mundo a partir do terceiro mundo. Eles não estão estudando teologia num seminário em Dallas. Eles estão estudando teologia na periferia de uma cidade na Colômbia, no Peru, na Argentina, na Bolívia. É completamente diferente. Os dilemas que um camarada em Dallas, em Atlanta, em Lausanne, em Paris, em Berlim, em Londres enfrenta, são completamente diferentes dos dilemas que um pastor na periferia ou no sertão das Alagoas, onde eu estava ontem, no sertão das Alagoas, um camarada que está ali, ele tem outra demanda, ele tem outra realidade, ele tem outro contexto, ele tem outras perguntas que são feitas para ele. Ele está de cara com o sofrimento humano. E esse contexto social, econômico, histórico, político, geopolítico, cultural, tudo mais, esse contexto serve como lente para você ler a Bíblia, para você fazer teologia. Há muitas definições possíveis de teologia, e eu trago uma definição simples, que tem a intenção de provocar um início de conversa, um início de reflexão. Uma sugestão para uma definição inicial de teologia é uma reflexão ponderada acerca de Deus e seus atos. Uma reflexão ponderada. Eu preferia a palavra ponderada ao invés da palavra crítica, porque a palavra crítica, ela parece que ela deu um nó em torno de si mesmo. A ideia de fazer uma crítica era a ideia de fazer uma avaliação, um exame mais detido. Mas a palavra crítica, ela ganha uma conotação de criticismo, crítica pela crítica, de ser contra o que está posto. E essa não é a concepção original da ideia de uma crítica. A ideia de uma crítica é fazer uma avaliação, é verificação, confirmar, às vezes, alguma coisa que está sendo dito, não necessariamente contestar. Às vezes, contestar quando se percebe uma lacuna, um erro, um equívoco.
Então, a teologia é uma reflexão ponderada, uma avaliação que se faz acerca de Deus, da pessoa de Deus, da sua obra, dos seus atos, em relação à ordem criada, em relação à criação, em relação ao mundo e àqueles que percebem, que identificam essa ação de Deus. Então, uma reflexão acerca da pessoa de Deus e dos seus atos em relação à ordem criada, em relação ao mundo. Esse grupo, o clero, era responsável para ler o céu e dizer como que na terra deveríamos viver. Porque assim, eles interpretavam as escrituras e diziam, é assim por causa disso, disso, disso e disso. Porque no céu é assim. Por exemplo, a hierarquia. Como que se justificava o feudo, rei, nobre, clero e a plebe? Se justificava por causa da hierarquia divina. No céu é assim, Pai, Filho, Espírito, anjos. Os anjos têm hierarquia. Se o céu tem hierarquia, na terra também temos hierarquia. Só que hoje nós olhamos e diz, quem que vai definir isso? A igreja? Não, a igreja não está mais aí, nesse papel central. E aí nós temos que nos posicionar. Como é que fazemos isso? Quem é que se posiciona? Quem é que pode dizer acerca disso? Então, a Revolução Francesa, voltando aqui, ela vai trazer uma nova forma de pensar. Liberdade, igualdade, fraternidade. Um novo meio. Foi quando a Revolução Francesa? 1789. Eu sei que vocês sabiam, vocês fizeram só um drama assim. A Revolução Industrial, finalzinho do século XVIII, ela vai ser uma revolução, uma ruptura com os modos de produção. Vamos ter uma outra maneira de produzir. Vocês não imaginam o quanto isso mexeu comigo e com você. Se você não entender isso aqui, dificilmente você vai entender a igreja hoje. Se você não entender isso aqui, você não vai entender por que você é desse jeito que você é. Mas eu acho que do que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial mexeu com a gente. Hoje nós não conseguimos pensar fora desse pensamento da Revolução Industrial. Porque antes o homem ia até a floresta, cortava uma árvore, chegava em casa e produzia a árvore da maneira que ele queria. Vou fazer uma mesa. Ele vai lá, corta a árvore, aí ele diz, vai ter tanto, eu quero essa árvore, quero cortar desse jeito, e fazia a maneira que ele imaginava. Hoje não. Hoje, quando você vai a alguma coisa, o produto já está pronto. Você não participa mais do processo. Alguém que trabalha na Ford, ele não tem consciência de todo o processo. Ele não tem. Ele põe pneu, o outro põe o câmbio, o outro pinta, o outro, ele não tem a ideia do todo. Eu e você perdemos a ideia do todo. Significa dizer que nós somos fracionados. Nós não temos mais essa ideia. E começam a surgir aqui os especialistas. Então você tem aí os especialistas. Ele é especialista em câmbio. Ele é médico, mas ele é ortopedista, especialista em joelho. Mas não só em joelho, mas na rótula direita, se é que tem isso. Ele vai cuidar do olho do lado esquerdo, não sei o que, infantil. Os especialistas. E o que acontece na igreja? Cada vez mais você tem especialistas. Pastor de crianças de 0 a 6 anos.
Ele sabe trabalhar com crianças de 0 a 6 anos. Porque um outro pastor é especialista com crianças, adolescentes, 7 a 14. Mas aí você chama um pastor de jovens que de 15 a 25. Pastor especialista em casamento. Pastor especialista no ensino. Pastor especialista no Novo Testamento. Pastor especialista na vida de Paulo. E nós vamos fracionando e fracionamos a igreja. Sistematizamos cada vez mais o conhecimento. E pensamos tudo como uma linha de produção. Qualquer coisa que você pensa hoje, você pensa como se você estivesse numa linha de produção. Dá um exemplo. Vamos supor que eu chego aqui e diz, pessoal, o Tiago avisou que eu vou dar um trabalho. No final da aula, agora eu vou dar um trabalho, vai valer nota. Se não fizer, não passou, eu quero que separe em grupos de 3. Aí vocês separam em grupos de 3. 3. Aí eu digo, vocês vão fazer um resumo dessa apostila. Ou desse livro. Põe o livro. O livro tem 3 capítulos. Eu dou e digo, pessoal, me entreguem daqui 3 dias. O que é que vem na sua cabeça? Você pegou o livro e está reunido com o grupo. O que é que vem na tua cabeça? Você faz o capítulo 1, você o 2 e o 3. Quem ensinou isso para você? Porque a tua cabeça já fraciona. Já divide. E veja que as igrejas batistas, eu vou falar das batistas porque eu sou batista, tá bom? As igrejas batistas nos Estados Unidos, elas tiveram pastores e líderes, diáconos e obreiros, etc., que eram membros da Ku Klux Klan. Eles queimavam os negros numa cruz, depois eles iam para o culto cantar glórias a Jesus. E isso eles não viam nenhum problema com isso. O sistema do apartheid na África do Sul foi um sistema de segregação racial sustentado muito pelos cristãos que viveram na África do Sul. O movimento de Hitler foi apoiado pelas igrejas na Alemanha. O que os teólogos latino-americanos estavam dizendo era, olha, vocês não estão enxergando, o mal não é uma coisa privativa que ocupa o coração do indivíduo. O mal está presente num sistema, numa cultura, numa ordem organizada anti-reino de Deus. E se nós não atuarmos nesse sistema que nós chamamos e que a Bíblia dá o nome de mundo, se nós não atuarmos nesse sistema diabólico, nós estamos deixando que esse sistema continue matando gente e fazendo vítimas. Às vezes o Christoph Wright que diz isso. A Bíblia da maioria dos crentes começou em Gênesis 3. A Bíblia da maioria começa em Gênesis 3 e acaba em Apocalipse 20. Quer dizer, o homem pecou e vai ter o julgamento. Quer dizer, nós vivemos aqui só para conhecer a Cristo e esperar o dia que vamos para lá. Deus é aquele velhinho que está lá esperando a gente chegar lá. E o que acontece com a gente agora, Deus não está nem aí. E Deus não está nem aí com as pessoas, né? Mas Deus se importa com o homem todo. Deus se importa com você. O que eu estou fazendo aqui, então? Pensar em missão integral, pensar em missão, pensar na Missio Dei, pensar no propósito de Deus para nós, é você voltar ao jardim. Nós fomos chamados para caminhar com as pessoas de forma graciosa, ou seja, não esperando que elas alcancem coisa alguma, para que nós estejamos sempre do lado dela, porque a graça que nos alcançou quando nós não merecíamos. E permanece não porque nós merecemos, mas porque ela é graça. Por isso Deus continua conosco. Por isso que Deus alcançou e não nos abandona. Porque a sua graça não permite. E esse deve ser o comportamento nosso em relação às pessoas. Então um discipulado que não é gracioso é um discipulado que trabalha por expectativas. Ou seja, se você não alcançou o que deveria ser alcançado, logo você não faz parte mais do grupo. Não tenho mais interesse em você. E isso é recorrente com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.
Porque é muito legal evangelizar o cara quase crente. Conhece o cara quase crente? O cara quase crente só falta ser crente para ser salvo. É o cara que todo mundo quer. Bem resolvido, família estruturada. Esse é o cara que todo mundo quer receber na igreja. O difícil é receber um cara que casou pela 6ª vez. Desempregado. Mentiroso. Caloteiro. Encrenqueiro. Cara difícil. Cara difícil. É o cara que está sempre ali voltando para o mesmo lugar. É o cara que chega domingo de manhã e diz: pastor, graça e paz. Hoje sou um novo homem no Senhor. Amanheci cheio do fervor de Deus. Glória a Deus. À tarde você liga para o cara. Onde você está, irmão? Ah, pastor, pintou em uma saudade e tal, vim visitar uma nega aqui. Rapaz, de manhã você era um homem cheio de Deus, que ia esperar o momento certo, estabelecer uma casa, uma família. E você voltou de novo para a zona. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Aí a vontade que você tem é pegar o seguinte: vai para o quinto dos infernos, onde você não saiu. Mas não. A graça de Deus diz: à noite você passa na casa dele, pega ele de ressaca e vai continuar tratando. Um discipulado gracioso é assim. É um discipulado que repensa, pensa, volta, vai de novo, não desiste. Não é um discipulado que trabalha por recompensa. Um valor, sabe qual que é? É o seguinte, que é um valor que fica dentro da igreja, que Tiago bateu pesado. Nós não nos relacionamos com pessoas inúteis. Nós só nos relacionamos com pessoas úteis, que de alguma maneira serão úteis para a gente. E esse tipo de coisa tem que ser questionado no nosso meio. O Rubem Alves já dizia que cultura é um jeito particular de ser gente. Ou seja, que se eu tivesse crescido numa cultura diferente da que eu cresci, eu seria gente diferente. Eu teria outros valores, teria outras perspectivas de vida, teria outros gostos, teria outros paladares e outros aromas favoritos. Eu tenho os gostos, paladares e aromas favoritos que tenho porque cresci onde cresci e aprendi a ser gente onde aprendi. Então, até onde as circunstâncias afetam a identidade de alguém, até onde as circunstâncias formam o ser humano, criam o ser humano, estabelecem o que é o ser humano. Então, essa é uma questão que se impõe. Se a gente está buscando o ser humano, e é isso que nós estamos, porque nós somos agentes da missão de Deus, e a missão de Deus é buscar o ser humano, como o próprio Jesus Cristo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa busca pelo ser humano, ela passa por onde? Ela considera o quê? Ela estabelece o quê? Qual é o limite para essa busca? Por exemplo, nós que somos pastores, que usamos como força de expressão, a Bíblia diz que, essa fala é muito perigosa. Eu acho que um camarada para dizer, a Bíblia diz que, ele é macho, para dizer a Bíblia diz que. Porque tudo quanto nós podemos dizer é, daqui de onde eu estou lendo a Bíblia, a partir das referências que iluminam esse texto que eu estou lendo,
de dentro da minha tradição religiosa, ó, já complicou. Lendo a Bíblia aqui do Brasil aonde? São Paulo, centro de São Paulo, Rio de Janeiro ou Sertão das Alagoas? Daqui de onde? Porto Alegre ou Piauí? Salvador? Daqui de onde? Bom, daqui de São Paulo, de dentro da minha tradição religiosa, qual? Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Bola de Neve, Renascer, Universal do Reino de Deus, católica carismática ou católica do Frei Beto? Católica do Padre Marcelo ou católica do Leonardo Boff? Que católica? Católica, não, católica qual? Católica do João Paulo II ou católica do Papa Francisco? Os dois são católicos e os dois são papas. Foram, né? O João Paulo foi, não é mais. O Francisco é que é. Se bem que o Bento foi também, está vivo ainda. Eles são católicos e são papas, mas são eles parecem que vêm de duas tradições religiosas completamente diferentes. Está entendendo? Então, ó, daqui de São Paulo, de dentro da minha tradição católica, alinhada com o Papa Francisco, que é argentino, criado na América Latina, e não é alemão, criado na Europa, como Bento XVI. Então, aqui de São Paulo, de acordo com a minha tradição católica, alinhada com o Papa Francisco, eu olho essa Bíblia e consigo enxergar nela que ela está dizendo isso, isso e isso. Se eu tivesse em Dallas, Batista, da Convenção Batista dos Estados Unidos, ou se eu estivesse em Atlanta, numa Assembleia de Deus, está entendendo como eu leio a Bíblia? Tem relógio no computador? No micro-ondas? Na sala, na TV? No aparelho de som? Na internet? Por que em todo lugar tem relógio? Por que essa ditadura do relógio? Por quê? Mais do que tempo, dinheiro. O tempo é o quê? Produção. Tempo é produção. Isso afeta. Há um tempo atrás, era pastor tempo integral, falou assim, se eu não fosse para a igreja e chegasse à tardezinha ou à noite, 11 horas depois do culto, trabalhava o dia inteiro, se não chegasse acabado, se eu descansasse, pastor, o que o senhor fez? Eu fui para lá, eu corri, eu visitei, eu fiz o culto. Ah, esse pastor caramba, meu, que pastorzão. Aí veio outro pastor, e o senhor, pastor, o que fez? Eu orei e li a Bíblia e contemplei o dia inteiro. Vagabundo, preguiçoso, e a gente dando dinheiro para esse cara. Porque quando eu não produzo, eu tenho a sensação que eu perdi. Perdeu o quê? O cara se acordou hoje, 1h da tarde, perdi a manhã inteira. Alguém perde tempo? Alguém perde tempo ou ganha tempo? Nós temos tantas pessoas manipulando, lidando com a Bíblia, tantas interpretações diferentes. Qual que é uma leitura, qual que seria uma leitura válida, legítima, que corresponde ao espírito do próprio texto, de quem escreveu, e principalmente do Deus que quis se comunicar através desse texto? Quais são os princípios, as balizas, os parâmetros hermenêuticos que nós usamos na teologia da missão integral? Então, tem vários autores. No final da sua apostila, você vai ver que tem uma bibliografia. Nessa bibliografia, você vai encontrar diversos textos que vão trabalhar
inclusive com o desenvolvimento desses princípios, textos específicos sobre princípios de hermenêutica. Como que a teologia latino-americana, essa teologia que quer ser uma teologia bíblica, como é que ela lê, como é que ela trabalha com o texto bíblico. Isso é muito, muito importante. Eu menciono aqui alguns princípios. Lendo os diversos autores, observando os diversos autores, nós vamos perceber que há princípios que regem, que regulam a interpretação, a leitura bíblica que esses autores fazem. Toda teologia, e aí vamos fazer a distinção, que tudo o que você fala a partir da Bíblia é teologia. Ok? Nesse sentido, todo mundo faz teologia. Até o Luiz Gonzaga, quando disse, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Isso aí é fazer teologia. Ele está querendo saber, havendo Deus, por que há sofrimento na terra, o que é uma discussão longa, histórica, tanto na filosofia quanto na teologia, chamada teodiceia, a teologia do sofrimento ou a relação de Deus com o sofrimento humano, especialmente com o sofrimento do homem, do humano considerado inocente. Assim, a ação de Deus na história é uma ação diaconal, porque Ele está interessado no bem-estar completo das pessoas. A ação de Deus, por intermédio de Abraão, por intermédio de Moisés, por intermédio dos profetas, por intermédio de Jesus, é um Deus diaconal, entende? Um Deus que atende, um Deus que está predisposto a acolher, a ensinar, a transformar, a mudar, a curar, a abençoar, a acolher. É um Deus diácono, entende? Assim, a missão dele é diaconal, essencialmente diaconal, um Deus que está a serviço de. E aí, a gente já tem insistido nisso. E ele andava, portanto, fazendo bem por toda parte, assim. O que nós temos é uma confusão generalizada de gente que acha que não tem a responsabilidade do discipulado, porque ela diz, não sou da área do ensino. O discipular, o cuidar das pessoas, não é só pelo ensino. O ensino é a ferramenta, é o meio, mas o ensino não se faz apenas do jeito que nós estamos fazendo aqui. O exemplo, a convivência, o afeto, o cuidado, o amor, a permanência, o andar junto, isso gera também. Então nós temos a responsabilidade específica da igreja. Então, discipular é uma função da igreja, de toda a igreja. Mas um ser humano salvo é um ser humano que triunfou por causa do salto ontológico. Ele triunfou sobre as suas fraquezas, seus vícios, pecados e traumas. Então vamos pensar em Jesus de Nazaré, o nosso paradigma. Que complexos Jesus de Nazaré tinha? Não tinha nenhum. Que síndromes Jesus de Nazaré tinha? Não tinha nenhuma. Que fragilidades emocionais Jesus de Nazaré tinha? Não tinha. E Jesus de Nazaré é o paradigma de um homem salvo. De um homem que anda com Deus e com quem Deus anda. Então a igreja tinha de se ocupar em trabalhar para que a salvação alcançasse o ser humano em todos os segmentos da existência humana. A começar pela questão emocional. Um ser humano neurótico é um ser humano em que a salvação ainda não se completou. Um ser humano com síndrome qualquer que seja, a salvação não se completou. Só que, quando eu oro por esse ser humano,
Eu nunca oro pedindo que a salvação dele seja desenvolvida. Que a salvação dele seja completa. Que o Espírito Santo aprofunde a salvação dele. Porque eu não ligo salvação com saúde emocional. Não ligo salvação com libertação. Não ligo salvação com mudança de perspectiva. Eu transformo a salvação num negócio meio mágico que fica pendurado do lado da soleira da porta. Diferença entre praxis e prática. Prática é dirigir. Você consegue passar a marcha 2, 3, brecar, engatar, dar seta, enquanto conversa comigo. Porque você já tem prática, isso está automatizado em você. Escovar os dentes. Você consegue escovar os dentes e fazer a agenda do dia, repassar a agenda do dia ao mesmo tempo, porque está automatizado em você. Você faz aquilo porque você se habituou a fazer, você sempre fez, sempre foi feito desse jeito. A prática, ela está automatizada. A praxis, não, ela é reflexiva no sentido de que ela é pensada. É aquilo que você faz porque você pensou e decidiu fazer. Você pegou uma prática e falou, por que eu faço isso? Vou continuar fazendo, sim ou não? Existe um outro jeito de fazer isso, sim ou não? Se existe um outro jeito, esse outro jeito, qual é a relação custo-benefício? Quais são as consequências? Elas são boas, são ruins? Que providências eu tenho que tomar? Que consequências eu tenho que atenuar? Aí você começa a pensar do que você vai fazer. A prática não, você simplesmente faz. Então a praxis, ela é reflexiva. Segundo, ela é criativa. Por que ela é reflexiva? Ela é criativa no sentido de que ela vai fazer surgir um novo. A igreja de Jesus, os discípulos de Jesus e a igreja de Jesus, ela interroga sim os valores desse mundo. Mas ela começa imediatamente, enquanto interroga, ela já começa a apresentar o quê? A face do Deus invisível no seu jeito de ser comunidade. As pessoas começam a ver nos relacionamentos comunitários. As pessoas começam a ver no jeito das pessoas se tratarem. As pessoas começam a ver na maneira com que essa comunidade ressignifica o jeito de ser cidadão. As pessoas começam a ver Deus e a governança de Deus, que é o reino de Deus, por meio da igreja que passa a dar visibilidade ao invisível. Se você não lê o capítulo 18, você não entende por que ele está dizendo isso. Ué, por que está dizendo isso? Chegou na minha casa, eu estou doido para te receber, e por que Zaqueu diz isso para Jesus? Porque Zaqueu, obviamente, a história do jovem rico é uma história que correu o mundo da Palestina, entende assim? O doutor da lei não é cumpridor da lei. O homem que sabe tudo, mas não é capaz de cumprir nenhum item da lei. E o que Deus pede, ele não faz. O Zaqueu se antecipa e diz, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei, a outra metade, pressupõe, eu vou restituir quem eu paguei. E Jesus fica tão extasiado que diz o seguinte, hoje veio salvação nesta casa. O atestado da salvação não é o discurso, assim, o discurso da afirmação de que eu creio em ti como meu Salvador. É um testemunho existencial e uma prática efetiva de que, de fato, eu entendi o que é seguir a Jesus. Eu me submeto à ética do Evangelho, que ela tem um padrão de vida. Não é uma coisa do discurso, mas a nossa formação histórica, que é uma religião do discurso. Eu digo que creio, faço uma profissão de fé pelo discurso e nós não aferimos as práticas. Entende? As práticas eu vou ensinar, mas deixa que ele faça como ele quiser. Não estou aqui para estabelecer um tribunal, Deus nos livre disso. Mas o Evangelho tem uma ética, tem um comportamento. Isso, o Evangelho é um jeito de ser. Não é uma maneira de pensar. Não é um discurso grego, entende? Não é uma questão racional, é uma questão de existência, de vivência. Não tem, ou seja, muitas vezes nossos projetos são colonialistas porque nossa visão é ir ajudar pobre, né? Projeto para ajudar pobre. Uma visão paternalista, né? Vamos lá dar o sopão, vamos à noite lá levar o sopão, não sei o quê.
Vamos hoje lá levar sabonete e depois vai lá depois de um mês. Mas a gente não está nem aí como eles estão, longe da família, como ajudar a reintegrá-los, falar de Jesus para ele e ajudá-lo a sair daquela vida. Então, num sentido, todo mundo faz teologia. Toda vez que nós estamos indagando algo relacionado ao Deus revelado na Bíblia Sagrada, nós estamos fazendo teologia cristã. Mas nem todo mundo é teólogo, porque teólogo implica o conhecimento da história do que foi dito a partir da Bíblia. Então todo mundo faz teologia, mas nem todo mundo é teólogo. Para você dizer assim, eu sou teólogo, isso é uma especificidade de saber, de conhecimento. É importante, então, quando você diz assim, eu sou teólogo, então eu parto do princípio que você conhece a história do pensamento cristão, quais são as escolas de pensamento, quais são os principais expoentes de cada escola. Então, por exemplo, todo mundo faz filosofia, mas nem todo mundo é filósofo. O sujeito diz assim, eu sou filósofo. Você fala, você pode me explicar o pensamento de Platão? Não, não entendo nada de Platão, não estudei Platão. Então, você pode me explicar Aristóteles? Não, também Aristóteles eu não sei nem quem é. Então você não é filósofo. Tá certo? Vamos fazer essa distinção. A teologia da missão integral, a gente pode colocar nesse pacote do saber formal, organizado. Não é só uma reflexão de meia dúzia de pessoas a respeito da missão da igreja, ou de Deus, ou do Evangelho, ou de Jesus. Não, existe um saber relacionado a outros saberes na história do pensamento cristão e um saber sistematizado. Há um sistema de pensamento ao qual nós damos o nome de teologia da missão integral. Não são opiniões a respeito da Bíblia, não são ideias que partiram da Bíblia, não. É um sistema de pensamento. Então, o nosso tema é teologia bíblica da missão integral. Poderia ser apenas teologia bíblica da missão. Já seria suficiente. Mas nós precisamos desse adjetivo para qualificar do que nós estamos falando. Há diversas obras de missiologia tratando essa temática da missão, e às vezes de uma maneira muito reduzida, de uma maneira muito simplista. E por isso nós estamos falando de teologia bíblica da missão integral. Isso interfere radicalmente na nossa espiritualidade. Se a espiritualidade é o silêncio, é o ócio, tempo contemplativo, eu transformo minha espiritualidade em tempo de produção. Já produzi 458 livros, já fiz 598 sermões, já fiz 812 visitas. Esse é um pastor que dá gosto. É um pastor desse que precisa ter na igreja. O outro lá, o tempo todo orando, será que ele tem tanta coisa para falar com Deus assim? Até Deus acho que está cansado dele. Você percebe como inverte? Aí eu não sei na sua igreja, mas, por exemplo, a gente vai fazer acampamento. Pessoal, nós vamos ter esse feriado, 4 dias em acampamento, tranquilo. Nós vamos estar com Deus, tempo para a gente orar, tempo para a gente... Ai, que bom, pastor, realmente. Está uma correria, a gente está cansado e está... Ah, que bom, joia, pastor. Aí chega na quinta-feira, quarta noite, quinta-feira, 7 horas da manhã, despertar. 7h30, toma banho. 8 horas, café. 9 horas, oração conjunta. 10h30 ao meio-dia, cultão de louvor. Meio-dia, 1, almoço. Mas à tarde é livre. Vai ter competição, meninas contra meninos, corrida do saco,
caça ao tesouro, tempo livre, competição no voleibol, tal, 6 horas tomar banho, das 6 às 7h30, jantar, 8 horas culto excepcional da fogueira e do batismo do Espírito Santo, até 11h30, depois nós vamos ter um breve chá, meia-noite, dormir, no outro dia, 7 horas da manhã despertar, você chega no domingo à noite, cultão todo mundo, o cara chega na segunda-feira, e aí, meu irmão, descansou? Teve na presença do Senhor? O cara acabado, derrubado, foi uma benção. Blum, cai. Então, ir na contramão do mundo, hoje em dia, num país cheio de corrupção, onde os bandidos que mais roubam são os caras que usam paletó e gravata, significa não usar mais paletó e gravata. É ridículo isso, entendeu? Ir na contramão do mundo é algo muito mais profundo do que ter uma proposta de dizer assim, vamos na contramão do mundo. Por quê? Porque não significa... O que significa? Que ir na contramão do mundo não é mais ir em shopping, ir na contramão do mundo não é mais ir em cinema, ir na contramão do mundo é proibido ir em balada. Sabe assim, começa a ter alguns detalhes que entram só de novo no raso. Esse interrogar os valores do mundo significa interrogar valores do quê? Valores de quê? De acúmulo. O acúmulo é um valor do mundo. Isso é interrogar o valor. A pessoa é mais importante pelo que ela mais acumula. Ela é o que ela tem. A pessoa não é o que ela tem. Isso é interrogar o valor do mundo. A pessoa não é o que ela tem. A pessoa não é o que ela faz. Não é o que ela faz? Não. Isso é interrogar um valor do mundo. Interrogar o valor do mundo é dizer o seguinte, eu não acredito em meritocracia. Não aceito meritocracia, não acredito. E tem que saber dizer por quê. Porque isso é interrogar os valores do mundo. Percebe o que eu quero dizer? Isso é muito mais profundo do que o que você falou, é verdade. Porque toda igreja, principalmente as mais piedosas, mais fundamentalistas, elas falam assim, não, a gente já vive na contramão do mundo. E tem igreja que vive fora do mundo, né? Nem contramão do mundo, ela está em outro planeta, ela não está no mundo. E isso é horrível, né? Porque não traz nenhum tipo de... não consegue ser interrogação de carne. Uma verdadeira e boa pergunta. Porque tem pergunta que é ruim, mas tem pergunta que é boa. A igreja é uma pergunta boa, de carne e osso, que está o tempo todo questionando esse mundo. O que precisa ter ali nesse sistema, ok? Ele diz que pelo menos 3 coisas. A primeira é que essa teologia nasce do contexto e da realidade. Digamos assim, o momento primeiro dessa teologia é o contexto. O momento segundo é o texto. Primeiro você tem que saber onde você está. Se você está pregando o evangelho num encontro de empresários ricos, ou se você está pregando o evangelho na prisão. É simples, assim. Mas é mais do que isso. Você tem que saber se você está pregando o evangelho num contexto do Piauí ou de Porto Alegre. Num contexto de estabilidade e ordem política ou de absoluto desmoronamento da instituição Estado. Você está pregando o evangelho, primeiro você tem que ouvir as perguntas. Porque nem toda a Bíblia é contextualmente relevante. Vou repetir. Nem toda a Bíblia é contextualmente relevante. Jesus, isso eu ouvi, acho que eu tinha 17 anos, 18 anos de idade, o pastor Caio Fábio falando, que Jesus não ia chegar para o paralítico no tanque de Betesda e dizer, você quer nascer de novo? E o paralítico ia dizer, eu não, já estou 38 anos aqui nessa miséria, eu não quero nascer de novo, não. Também,
Ele não ia falar para a mulher samaritana, levanta, pega a tua cama e anda. E outra, o Paulo não escreveu sobre divórcio na carta à igreja de Éfeso. E não escreveu sobre filosofia grega para a igreja de Filipos. Ele escreveu para a igreja de Colossos. Eu prego um domingo na igreja, no outro domingo, vem o irmão e diz, pastor, eu estava ouvindo rádio e o pastor falou sobre isso, isso e isso. Contrário ao que o senhor está falando. Mas depois eu ouvi um na televisão e ele disse não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E tem agora um cara dos Estados Unidos que ele está pregando e fala isso, isso e isso. Quem pastoreia a sua igreja? Quem doutrina a sua igreja? Quem ensina a sua igreja na palavra? Você tem uns 20 pastores no rádio, mais uns 20 na TV e mais umas 10 mil literaturas diferentes ensinando o membro da sua igreja. Ele sabe de todos os sistemas de fé, ele conhece tudo e não conhece nada. E aí na segunda ele ouve um pastor, na terça outro, na quarta. Ele não precisa sair de casa para conhecer essa cultura global. Música, ele aparece a cada semana com 10 tipos de música diferentes. E escândalos de todos os pastores, evangelistas, bispos, etc. Eu preciso conhecer essa realidade. O membro que se aceita na minha igreja hoje, ele é alguém globalizado na cultura evangélica. Ele ouve tudo e todos. Como fica a cabeça dele? Um veio e diz, porque a Bíblia diz isso, o outro diz e fala uma coisa, o outro diz, a Bíblia diz isso, o mesmo texto e fala outra coisa. Com quem ele fica? E nós vamos ver para frente que isso se agrava quando você tem indivíduos autônomos. Indivíduos impastoreáveis. Eles são extremamente autônomos na fé. Não tem pastor que o oriente. Ele e Deus são maioria. É o exército de um homem só. E ele lê a Bíblia e diz, é assim mesmo. E eu vi um pastor lá que diz exatamente isso. A teologia latino-americana e a teologia da missão integral em particular também dialoga com a filosofia, mas preferencialmente dialoga com as ciências humanas e sociais, entende? É com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, com a história, com a economia, com a ciência política. Esses outros saberes que também são saberes de Deus, que vêm da condição do aprendizado que a gente tem, daquilo que a gente compreende como sendo de Deus. Não só a filosofia, que desde o mundo antigo se tornou o referencial primeiro da teologia, onde a teologia nasce na relação com essa própria filosofia do mundo grego. As ciências humanas são resgatadas como instrumento também de reflexão bíblica e de reflexão teológica. Porque para refletir teologicamente tem que ter sempre uma mediação, obviamente. Não produzimos a partir do nada. E as ciências humanas e sociais e também a filosofia são parte desse arcabouço teórico para a gente discutir a própria teologia que a gente está aí chamando de missão integral. E outras teologias também, não só a teologia da missão integral. Porque existe isso que a gente percebe em Jesus, uma relação com as pessoas, o diálogo com a vida, a concretude da história, as relações entre as pessoas, não apenas uma coisa do ponto de vista do discurso, né, mas uma coisa mais efetivamente existencial. O que a teologia latino-americana e o que a teologia da missão integral estão oferecendo para nós como referencial de fé e prática? Ok, vamos pensar nas categorias da filosofia a respeito do Deus transcendente metafísico. Essas categorias estão presentes na Escritura. Corpo, alma, espírito. O homem é corpo, alma, espírito, ou é só corpo e alma, ou é só espírito e corpo. Corpo, alma e espírito é a mesma coisa ou não é? Essa é uma discussão metafísica. Agora, e o papo do Onésimo que é escravo? Não vamos falar sobre isso? Não vamos falar sobre mercado, consumo, política, financiamento público de campanha? Não vamos falar sobre isso. Vamos só falar sobre
Claro, se a gente falar só sobre isso, a gente não arruma confusão com ninguém, pessoal. Não arruma mesmo. As nossas igrejas podem até crescer, mas como disse o Hugo Asman, será um crescimento cínico. Por quê? Porque é um crescimento que joga para o Deus mágico da metafísica a responsabilidade de resolver problemas que a praxis da igreja já poderia ter resolvido faz tempo. É mais ou menos você orar para Deus curar uma dor de cabeça que 50 gotas de Novalgina teriam resolvido. Ok? Se é verdade que a gente não ora a Deus para curar uma dor de cabeça que 50 gotas de Novalgina resolve, a gente não ora a Deus, a gente vai no oftalmo. Alguém aqui é diabético, usa insulina? Ninguém? Graças a Deus. Mas o diabético usa insulina. Ok? Por que nós vamos orar a Deus para resolver o problema da alta do dólar, do desemprego? É porque nós não temos praxis decente. A gente apela a um Deus mágico. E as implicações disso são muito pesadas. E é desse ponto que a gente vai fazer uma caminhada para sair do paradigma da missão integral e crescer para chegar no evangelho integral. Naturalmente, que quando a gente fala que a teologia bíblica da missão vai observar como que Deus se apresenta e como que Ele age, como que Ele interage com o mundo, nós estamos dizendo que a missão inicialmente é obra de Deus. A missão inicialmente, ela pertence a Deus. É Deus que está agindo, atuando em relação ao mundo, primeiro criando o mundo, primeiro constituindo o universo. Um Deus que constitui o universo. Esse por si só já é um tema muito interessante. Então, o conceito clássico da Missio Dei começou há séculos, né? Então, antes do século XVI, era mais para se referir a Missio Dei, o termo missão. Então, quem começou a usar essa palavra missão nesse sentido de pregar o evangelho, de levar outras pessoas a Cristo? Quem começou foi a partir desses empreendimentos colonialistas. Quem começou foram os jesuítas, né? O primeiro a empregar esse termo foi o Inácio de Loyola. Esse termo era usado, sabe para quê? Missão. Eram aqueles agentes que vinham lá do velho mundo, vinham para cristianizar os selvagens. Esses agentes estavam em missão. Esses agentes, então, passaram a ser chamados de missionários. Então, a palavra missão, como nós chamamos, começou com os jesuítas, ela não é evangélica, né? E nós vamos trabalhando sempre na opinião do indivíduo. É um colapso da fé onde cada um chama para si uma opinião. Alguém já foi em congresso de louvor? Você fica olhando, vem as coisas mais... Você diz, esse irmão teve no céu, não é possível. Algum céu aí que ele veio com uma nova revelação. Nem ele sabe exatamente o que ele está dizendo, mas ele está dizendo. E principalmente com a internet, sabe, todo mundo tem opinião de tudo. Todo mundo. Aí eu disse para o irmão, me dê um versículo bíblico no Novo Testamento que fundamente a música na igreja. No Novo Testamento. Me diga um versículo. Me dá um versículo. Para que você quer gastar
30, 40 minutos de música na igreja. Me dá um versículo bíblico. Fundamenta num versículo. Aí ficaram olhando um para o outro, olhando e disse, então... Mas ele tem opinião sobre louvor. Teologia em missão integral. Não é teologia sistemática. É teologia da missão. A preocupação dos teólogos latino-americanos não era se Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A preocupação dos teólogos latino-americanos era, meu filho tem barriga d'água. Minha filha está grávida com 14, 13, 12 anos. Meu marido é do tráfico. Meu marido é torturador do exército. Já o meu filho é do movimento revolucionário. Qualquer dia mata o pai aí numa briga de rua. Já pensou, o pai vai torturar e chega lá, é o filho dele que está para ser torturado? Ou vice-versa, né? A preocupação aqui não é, Deus conhece o futuro está aberto. Não é isso. Não é uma preocupação com Deus na transcendência. É uma teologia que quer saber da praxis da igreja em missão. Praxis é um conceito marxista. Está vendo? Esses caras da missão integral são tudo marxista, comunista. Muito difícil, né? Eles esqueceram a cruz. Não, nós não esquecemos a cruz. É que nós não estamos no capítulo cruz. Nós estamos no capítulo missão da igreja no seu contexto histórico. E se você pegar um teólogo da missão integral, ou um escritor da missão integral, e perguntar para ele o que ele pensa sobre a cruz de Cristo, muito provavelmente ele vai dar respostas praticamente idênticas do que um teólogo reformado que não é latino-americano vai dar. Porque os teólogos da missão integral não quiseram reescrever a teologia, não quiseram discutir o ser divino, não quiseram rediscutir o sacrifício vicário, não foi isso. Não ficaram discutindo se o Espírito Santo procede do Pai, do Filho, ou do Pai e do Filho ao mesmo tempo. Não ficaram discutindo isso. O que os teólogos na América Latina começaram a discutir foi o que a igreja precisa fazer nesse contexto a partir do texto.